Olá, eu recebi o desafio, né, da minha equipe e também, enfim, das pessoas que me seguem aí, porque eu tenho recebido uma série de mensagens perguntando, né, Pablo, qual é a tua formação, onde você nasceu, enfim, né, querendo saber mais detalhes aí sobre a minha vida, né. Então, eu vou gravar aqui, né, o vídeo que talvez seja o mais difícil de todos até então, né. Se você parar para pensar aí, né, tenta fazer um reflexo aí, contar a história da tua vida. É difícil, né? Sobretudo porque eles me desafiaram a ser o mais detalhista possível. Então esse é o desafio aqui, tá? Eu acho que para começar, né, a contar a história, enfim, da minha vida, né, você tentando fazer exercício aí também, né, a primeira coisa é a gente, enfim, as origens, as raízes, né? E no meu caso, os meus, eu vou começar pelos meus avós. Eu acho que é o caminho mais fácil, né? Até onde eu consigo, na verdade. A gente no Brasil, inclusive, a gente tem um problema, né? Que a gente não consegue avançar muitas gerações para trás da nossa história, né? Parece que a gente consegue até o avô, até o bisavô, né? E depois já meio que acaba ali, né? Eu tenho esse mesmo problema e tenho até curiosidade de ir além, né? Mas enfim, qualquer dia eu vou colocar esse projeto aí para rodar. O meu pai, ele é filho de portugueses. Na verdade, o meu pai nasceu em Portugal, né? O meu avô em Portugal, ele era um marceneiro. A minha avó era dona de casa, né? Era muito nova quando se casou, não tinha profissão, não estudou. Minha avó, ela na verdade não sabia nem ler, né? Ela só assinava o nome. O meu avô estudou até a quarta série, ele era um marceneiro em Portugal. Eles viviam numa pequena vila, numa aldeia, né, em Portugal, no distrito de Leiria. É uma freguesia, né, chamada Chão de Cous, que fica no Concelho de Ancião. É muito pequeno, nem em Portugal, quando eu falo aqui, as pessoas conhecem. Aí meu avô, quando meu pai tinha 1 ano de idade, se eu não me engano, ele foi para o Brasil, né, chegou em Santos. E logo depois, eu não sei exatamente quanto tempo depois, mas mais ou menos 1 ano depois, não foi tão pouco tempo não que ele ficou só no Brasil. Aí foi a minha avó, o meu pai, que tinha 2 anos e pouco na época, e a minha tia, né? Meu pai tem uma irmã, né, mais velha, né, 1 ano ou 2 anos mais velha que ele. Aí eu tento imaginar aquela época, né? Enfim, eles estavam mais ou menos meu avô foi mais ou menos em 54 pro Brasil, né? Meu pai em 55, 56, logo ali o pós-guerra, né? Não tão logo, né? Mas tinha recém acabado a guerra, 5 anos ali depois, né? 5, 6 anos, 7 anos depois, não sei exatamente quanto tempo. Mas Portugal, muita dificuldade, né? O Brasil naquela altura era um novo mundo, né? E eu acho que naquela altura era aquilo, né? Eles estavam indo ali em busca de uma oportunidade, né? Eu imagino as dificuldades de se morar naquela altura, né? Numa pequena vila, numa pequena aldeia em Portugal, né? Enfim, né? Eles foram para o Brasil, né? Aí o meu avô, né? Eu vou até, acho que depois voltar aí a história dele e vou agora falar da parte da minha mãe, né? A minha mãe, ela nasceu no Ceará, né? De uma família aí já uma família enfim, diria de posses, né? O meu avô era engenheiro agrônomo, e ele trabalhava para o estado, fazendo a gestão de fazendas do estado, né? O pai dele, não sei exatamente o que fazia, mas era uma família rica, né? Era uma família de posses, né? A minha avó, a mesma coisa, né? A minha avó eu também não sei exatamente o que o pai dela fazia, né? Ela casou também nova, né? Não tinha profissão, mas era também de fazendeiros, alguma coisa assim, né? Eu não sei exatamente o que.
Enfim, né, essa parte da família do Ceará era uma família já de pessoas. Meu avô já era formado, né, era um engenheiro, a minha avó de família rica. Então, enfim, tinha um contraste ali, né, da família dos portugueses, né, que de origem humilde, que não estudaram, com essa família, essa parte do Ceará, que, enfim, né. Aí como que meu pai e minha mãe se conheceram, né? O meu pai, aí casei um pouco a história do meu avô. Aí meu avô eu não sei exatamente quanto tempo, mas ele prosperou muito no Brasil, né? Ele ficou rico no Brasil, né? Ele teve algumas empresas, se eu não me engano, né? Ele foi o primeiro operador de cartão de crédito do Brasil. Ele tinha uma distribuidora grande, né? Que inclusive essa distribuidora, era numa casa em frente à praia, que depois virou. Eu cheguei a estudar na escola que aquela casa era distribuidora depois. Era uma escola, uma casa grande, né? Virou uma escola. E depois ele virou, não sei se é isso em paralelo, mas ele tinha também uma construtora, né? O negócio principal dele passou a ser, quando eu era pequeno, a construtora, né? Lembro, inclusive, que ele chegou a construir, numa época, 9 prédios ao mesmo tempo, simultaneamente, que aquilo era muita coisa, né? E hoje em Santos, enfim, se eu vou em Santos, existe uma grande quantidade de prédios ali que foram construídos por ele. Aí meu pai pegou esse caminho, né? Meu pai, como meu avô era construtor, ele foi para estudar engenharia, né? Então ele fez engenharia civil na Unital, né, que fica em Taubaté, que foi lá onde ele conheceu a minha mãe, né? A minha mãe, ela veio morar com uma irmã, certo? Muito nova até, acho que ela tinha 12 anos. O meu avô com a minha avó, os pais dela, enfim, tiveram problemas, eu não sei exatamente qual, mas ela decidiu vir morar com essa irmã, que era uma irmã mais velha. Ela tinha, não sei exatamente quantos anos, 12, 13, 14 anos, mas era muito nova. E essa minha tia veio morar aqui porque o marido dela, né, meu tio, era tia Sandra e tio Chimba. Ele trabalhava, ele era engenheiro químico e trabalhava na região ali. Eu não sei exatamente qual cidade. Eu sei que eles moravam em Tremembé, né, que fica próximo ali de Taubaté. E eles se conheceram, né? Meu pai conheceu minha mãe. Minha mãe era muito nova, né? Acho que tinha 16, 17 anos quando eles se conheceram, e logo casaram, né? E logo um ano depois eu já nasci, né? Eu nasci com ela tinha aproximadamente 17 anos, 18 anos, 17 anos se eu não me engano, era muito nova. Aí eles foram morar em Santos, né? Ele se formou, né? Terminou a faculdade, se casaram, acho que foi bem na época que ele estava terminando a faculdade que eles se conheceram e foram morar em Santos. Foi quando eu nasci, né? Então eu nasci já em Santos, né? Até num primeiro momento eles foram morar com o meu avô e com a minha avó na casa deles, né? E depois o meu avô deu um apartamento para eles morarem, né? Enfim, então eu nasci aí no berço de ouro, eu digo, né? Eu nasci numa família ali bem estruturada, né? Que na época tinha, financeiramente enfim, era sólida, né? Meu pai já tinha um apartamento, enfim. Da minha infância, eu acho que é isso, né? Aí logo depois veio o meu irmão, né? Meus pais tiveram 2 filhos juntos, né? E quando eu tinha aproximadamente 7 anos, eles se separaram, né? Ou seja, eles tiveram só 2 filhos, e ali depois, né, aí teve um monte de reviravoltas na minha vida, né? A partir daí as coisas começaram a meio se destruturar, né? Nessa fase que eles se separaram, eu fui morar em Salvador, eu fiquei 1 ano em Salvador. Essa minha tia, que era a tia Sandra com o tio Chimba, onde a minha mãe havia morado quando era pequena, ela não foi morar em Salvador também graças ao trabalho do meu tio, que trabalhava ali em Camaçari, né? Ele era engenheiro químico. Ele é engenheiro químico. E minha mãe, quando separou, não sei por qual motivo exato, decidiu morar lá em Salvador, que era onde a minha tia morava, né? Aí eu fiquei por 1 ano, aí
Depois minha mãe falou que graças a essa distância dos filhos com o pai, ela decidiu voltar, a gente voltou para Santos. Então foi uma fase de, assim, né, a gente mudei muitas vezes, né? Eu lembro que aí quando eu voltei para morar com meu pai enquanto minha mãe vinha, aí depois a gente se mudou para um outro apartamento, depois mudou para um outro apartamento, né? Quem é filhos aí de pais separados sabe, né? Como que é essa confusão, né? Quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, né, o principal alicerce da família, tentando fazer uma análise, né, olhando para trás, que era o meu avô, ele faleceu, né? Então dali, depois que o meu avô faleceu, parece que o castelo, né, enfim, o império que ele tinha foi desmoronando, né? Nessa altura ele tinha fazendas, eu lembro que ele tinha uma fazenda que a gente ia todos os finais de semana, todos não, a gente ia um final de semana para fazenda, um final de semana para praia, para casa de praia que meu pai tinha ficava em Boiçucanga, né? Enfim, todo esse patrimônio parece que ele foi desabando, né? Quando eu tinha 12 anos, logo depois que ele morreu, ele tinha muita credibilidade, né? Eu lembro que ele botava um prédio para vender, o prédio era vendido ali no primeiro dia, mas os apartamentos, né? Mas, enfim, eu não sei se foi a morte, algo ligado à morte dele, ou também algo ligado ao problema da inflação na época. Eu não sei como era essa questão aí, como ele lidava, como era feita essas vendas, mas enfim, o patrimônio, a gente passou a ser de uma família rica para uma família classe média baixa, né? Com problemas financeiros. Eu lembro problemas para pagar o condomínio do apartamento, que nessa época era apartamento próprio, eu não conseguia pagar nem o condomínio, né? Então eu tive uma adolescência, né, de dificuldade financeira, né? Então eu não já inclusive eu sempre estudei em escola particular. Nessa altura eu fiz o segundo e o terceiro colegial já em escola do estado, né? Era uma escola boa, né, mas era do estado, né? Enfim, foi um período de dificuldade, né? Eu acho que a minha adolescência foi bem pesada, assim, em termos financeiros, né? Não problemas emocionais, assim, eu nunca tive, mesmo tendo problema da separação, eu acho que eu tinha cabeça boa, né? Nessa época também minha mãe ela já tinha um outro marido, né? Se casou, não chegou a casar, mas já vivia com outro homem, aí teve filho, né? Aí tive o meu terceiro irmão, quando eu tinha 14 anos ela teve o Alix, que é meu terceiro irmão, e eles foram morar onde o marido dela vivia, né? O parceiro dela lá vivia, que era em Marizias. Então, enfim, aí nessa época a gente ficou até distante da minha mãe, assim, fisicamente, né? Ela morava lá, a gente morava com a minha avó, né? E com meu pai em Santos, né? Ela vinha direto, a gente ia, mas, enfim, certo? A gente não tinha não tinha uma estrutura familiar sólida, né? Não era o tradicional, né? Eu digo a gente, era eu e meu irmão, né? Eu, meu irmão, minha avó, com meu pai, meu avô já tinha morrido, aí meu pai com a gente lá também. Aí minha mãe vinha finais de semana, tinha um apartamento que minha mãe tinha em Santos. A gente teve uma época até que a gente morou no apartamento, mas minha mãe ficava a semana inteira longe e tinha uma empregada que cuidava da gente. Enfim, né? Foi levando a vida, né? E quando eu tinha 16 anos, né? Eu era um ano adiantado na escola, não sei exatamente por quê. Eu tive que decidir ali qual profissão eu fazer, né? Qual seria qual área escolher, né? Para mim, eu sempre tive na cabeça que eu seria engenheiro, né? Eu não sei porquê, não sei se era por influência da família, né? Porque o meu tio, que é o meu padrinho, casado com a irmã do meu pai, ele era engenheiro mecânico, ele era uma referência para mim, né? Tinha o meu pai, que era engenheiro civil, tinha o meu tio Chimba, que era engenheiro químico. Enfim, eu tinha engenheiros na família, né? Pessoas próximas, né? E eu tinha muita facilidade, né? Na verdade, na escola, né? Eu nunca fui um aluno, o melhor aluno da sala, mas eu tinha muita facilidade. Eu nunca fiquei de recuperação na escola, por exemplo, né? Mesmo nessas idas e vindas, por exemplo, eu tive que morar em Salvador, nova escola, adaptação, eu mudei de escola algumas vezes.
eu nunca fui o melhor, mas eu nunca fiquei de recuperação, sempre tive muita facilidade, né? Talvez me faltasse até um pouco de esforço. Se eu fosse mais esforçado, talvez eu fosse o melhor, né? Enfim, eu dava uma olhada na matéria ali, eu prestava muita atenção na aula, conseguia me concentrar na aula, eu concentrava enfim, e somente olhando uma hora depois ali, por uma hora antes da prova, eu já conseguia ir bem na prova. Então eu nem diria que o meu forte mesmo era matemática, né? Mas eu tinha facilidade em todas as matérias, inclusive matemática, né? E graças a isso, enfim, né, todo o contexto, eu pesquisei entre as engenharias, qual seria a mais legal para mim, etc. Eu decidi pela engenharia de produção, porque era uma área que, embora fosse engenharia, né, não era alguma coisa tão técnica, né, não era mecânica, não era elétrica, não era civil, que eu não queria. Enfim, era algo que me dava, né, enfim, um leque maior de opções, né. Aí, na época aí eu tive que decidir qual faculdade fazer. Não existiam, na época, muitas faculdades de engenharia de produção. Eu lembro que eu apliquei e fiz o teste da USP, né? Eu até passei para a segunda fase, mas não fui. Eu não lembro por que eu não fui, mas eu não fui, fiz a segunda fase da FUVEST, se eu não me engano, né? Aí eu apliquei para Federal de São Carlos, eu fui, não passei. Enfim, era uma prova muito diferente do que a gente tinha como padrão. Eu não lembro exatamente porquê, mas enfim, não passei, né? Fui mal, muito mal. E eu fiz a FEI, né? Só fiz 3 vestibulares, né? Aí eu fiz a FEI. A FEI a gente sabia já que era muito fácil de entrar, né? A FEI fica em São Bernardo do Campo. É uma das faculdades mais tradicionais de engenharia, embora fosse particular, o que para mim era um problema. Eu já vou contar essa história aí. Enfim, eu fiz as 3, não passei na Federal de São Carlos, eu não fiz a segunda fase da FUVEST, embora eu tivesse passado. Eu acho que eu não fiz porque eu fui tentar fazer a Federal de São Carlos, enfim. Entrei na FEI, né? Consegui passar na FEI, até porque não tinha como não passar. Lá, a FEI a gente brinca que passar é muito fácil, né? Agora, para sair é difícil, né? Tem até uma piada que o filho chega pro pai, eu não sei exatamente, mas é alguma coisa que fala que o pai, né? Que o pai ainda está tentando se formar na faculdade, que ele não consegue, e isso acontece mesmo. Tem pessoas que ficam há 10 anos, são jubiladas da faculdade e não conseguem se formar. Enfim, entrei na FEI, né? Aí, desde o primeiro momento, né, que eu entrei ali na FEI, o meu desafio agora passou a ser pagar a mensalidade da FEI, né? Meu pai já logo no primeiro momento, enfim, foi um choque contra ali, né, porque a mensalidade era cara, né, era uma faculdade, eu não sei exatamente quanto é a mensalidade hoje lá, mas é uma faculdade cara, né, não é faculdade para qualquer um, e eu não tinha condições financeiras, né? Meu pai, nessa altura, a empresa lá que era do meu avô, ele trabalhava lá, mas meu tio já trabalhava lá com ele, que era o engenheiro mecânico casado com a irmã dele, que entrou na empresa dele, ele se aposentou na indústria, entrou na empresa, eles passaram a ter conflitos entre eles. A empresa não estava bem já, né? Desde que o meu avô tinha falecido, a empresa já não estava bem, né? Então não tinha recursos, né? Não era mais o que... Nessa altura já tinha vendido a casa de praia, já tinha vendido a fazenda, já tinha... Enfim, certo? Eu tinha 16 para 17 anos e financeiramente a gente não tinha condição daquilo, né? De pagar aquilo. Até a minha mãe até hoje ela fala, né, de um fato que, enfim, meu pai não queria, ele era contra eu tentado realizar lá a faculdade, né? E ela foi conversar com meu tio, né, que estava à frente da empresa na época. Era meu pai e ele, mas ele estava mais ali a parte financeira, eu não sei como eles se dividiam, né? E ela chegou para ele, se encontrou com meu tio falando da faculdade, que não queria, o discurso que eu lembro que ela comentou eu não quero nada
dessa empresa. Afinal, tinha ali um espaço, tinha ali o escritório que era próprio, tinha valor aquilo, né? Embora tivesse com um problema financeiro. Aí ela falou que não queria nada, né? Só queria que conseguisse pagar minha faculdade, né? E o meu tio, enfim, ele se comprometeu com aquilo, né? Tinha até a foto ali do meu avô junto ali. Ela falou, não, em nome dele, sei lá o que, a gente vai conseguir pagar, né, a tua faculdade, né? Então ele se comprometeu, né? Embora ali fosse um compromisso, né? E eram 5 anos de dificuldade para pagar, né? Então a gente conseguiu pagar a primeira parcela, né? As primeiras parcelas, né? O começo foi muito difícil, mas eu estudava num sistema onde pagava-se a primeira parcela, aí ficava 6 meses sem pagar nada. Inclusive, eu até lembro que por não pagar nada tinha algo bem constrangedor, né? Quando a gente ia fazer as provas, quem não pagava não recebia a prova. Para mim, isso até é inacreditável hoje. A gente tinha que ir numa outra sala para pegar as provas. Então, os que iam pegar a prova em outra sala, todo mundo sabia que eram os que não haviam pago as mensalidades, né? E aí, depois que virava o semestre, para a gente continuar a estudar, aí sim tinha que pagar os 6 meses, né? Meu tio ia lá, certo? Botava os cheques lá e renegociava, eu ficava mais... Enfim, entrei nesse sistema, né? Mas isso, graças a Deus, foi por pouco tempo, porque, se eu não me engano, no segundo ano, né? No segundo ano da faculdade, entre o primeiro e o segundo, eu era um bom aluno, eu não fiquei de recuperação, que chamam lá, que tem que fazer um terceiro teste, era P1, prova 1, P2, prova 2. Quem não passava na 1 e 2 tinha que fazer a 3, né? Enfim, mesmo não tendo, eu até me comparando com as pessoas que estavam ali comigo, eu tinha estudado 2 anos em escola do estado, eles tinham estudado nas melhores escolas de Santos, né? Eu tinha um contato muito grande com pessoas que tinham estudado comigo em Santos, embora a faculdade fosse em São Bernardo, porque a gente ia de ônibus junto, né? A gente subia de ônibus, era um fretado, né? Todo mundo, a turma subia junto e descia, eram 2 ou 3 ônibus, era bastante gente de Santos que estudava lá em São Bernardo. São Bernardo fica a 50 minutos de Santos, 1 hora, 50 minutos. Todo dia a gente subia a serra, né? A Anchieta ou a Imigrantes, e descia. Eu até lembro que era bem cedo que passava o ônibus, as aulas começavam às 7 da manhã, e como o ônibus vinha pegando as pessoas, né, eu tinha que 5h30 da manhã estar lá esperando o meu ônibus. Era um período que a gente estudava de manhã e um período à tarde, né? De tal maneira que, por exemplo, no primeiro semestre, se você não passou em algumas matérias, enfim, não conseguiu passar, você poderia estudar de manhã o segundo ciclo e fazer matérias que você não tinha passado no outro período, né? Então você fazia o segundo ciclo à tarde e as matérias que você não passou você fazia pela manhã. Então era sempre assim, um período de manhã e um período à tarde. Enfim, eu passei, né? E eu consegui uma bolsa, né? Então ali eu consegui uma bolsa, eu não sei exatamente quanto, mas se eu não me engano era de 70%, né? Era um valor bem, enfim, a mensalidade caiu por um patamar bem mais baixo, né? Até porque eu nem falei isso, mas tinha os custos de deslocamento, né? Eu tinha que pagar o ônibus, eu tinha que pagar lá para comer, tinha que pagar a mensalidade, não era só, né? Não era só a mensalidade em si, né? Então foi um alívio, certo? Foi um alívio grande ali, né? Que eu consegui ali com aquela bolsa, né? E era difícil conseguir, né? Então foi algo bem legal aí que eu consegui, que fez da minha vida um pouco mais fácil, né? Enfim, durante a faculdade, né, eu já tinha conseguido a bolsa, eu já estava, financeiramente, na teoria, estava mais leve ali pro meu pai, né? Pro meu tio que estava lá no escritório, que estava ajudando ali a pagar as parcelas, né? Mas eu ainda tinha, né, as despesas, né, do transporte, etc. Então não estava muito fácil, né? Eu lembro que eu não, enfim, dificuldade, né, de ter dinheiro para sair, de passear. Eu lembro que eu saía geralmente com muito pouco dinheiro, eu saía com R$5. Eu ia até a porta dos lugares e ficava na porta, não entrava, né? Enfim,
foi uma fase difícil, né? Eu me recordo até, né, nessa fase, né, a fase que foi vender sanduíche, né, natural e brigadeiro. Na verdade eu levava para a faculdade, eu ia de Santos para São Bernardo de ônibus, aí eu produzia com a minha mãe no dia anterior e levava numa caixa, né, vários sanduíches, uns 10, 20, eu não lembro quantos iam. Aí eu já vendia no próprio ônibus, né? Aí vendia ali durante, as pessoas já sabiam, né, que eu tinha e ficava na minha sala ali, as pessoas iam lá, compravam, enfim, era um trocado que eu consegui ganhar por um tempo para pagar, né, coisas básicas, mas para sair, era um dinheiro que eu não tinha outra forma de conseguir, eu tinha ali por meio do sanduíche natural e do brigadeiro. Isso até foi, não sei quanto tempo mais ou menos que eu vendi, né? Mas foi, sei lá, 6, 7, 8 meses mais ou menos, né? Era até engraçado, né? Porque era uma faculdade de pessoas ali que tinham dinheiro em uma média geral, né? Matrícula cara, né? E eu não lembro de ter alguém mais vendendo coisas na faculdade naquela época. E pra mim eu tinha muita vergonha das coisas nessa altura, né? Pra mim ele foi talvez o primeiro grande desafio que eu tive que superar, né? Pra mim aquela necessidade de ter o meu dinheirinho era tão grande que eu consegui sobrepor a vergonha, né? De ter que vender ali o sanduíche, enfim, certo? E quando você é adolescente isso é mais difícil, né? Passado mais alguns anos, né, chegou a fase, alguns anos não, aí eu já estava no terceiro, quarto ano de faculdade, chegou a fase do estágio, né, eu precisava conseguir um estágio. Eu lembro que naquela fase, grande parte dos meus amigos já tinham estágio, né, e eu nem tentava na época, porque eu tinha esse problema de ter que me deslocar de Santos para São Bernardo do Campo, né? Então eu tinha essa dificuldade, né? Eu não tinha como morar lá, eu não tinha como fazer um estágio ali graças àquela logística, eu não tinha onde morar, né? Enfim, mas chegou uma altura que eu sabia que ou eu conseguia o estágio ou enfim, para mim ia ser muito mais difícil, né? Geralmente era um caminho natural, você faz o estágio e depois é empregado. À medida que eu ia chegando próximo ao 5º ano de faculdade, que era o último, né? Essa obrigação ela ia sendo aumentada. Comecei a procurar o estágio, né? Me desafiei a correr atrás do estágio. Enfim, aí eu vi que eu não estava pronto para o estágio, né? Quando eu comecei a correr atrás do estágio, primeiro eu fui ver meu currículo. O que eu tinha ali de currículo? Eu não tinha nada, né? Era zero, né? Minha experiência em ter trabalhado em outras empresas era zero. O que eu tinha era a faculdade, que era uma faculdade de renome, né? Mas eu olhando para eu tinha até trabalhado na empresa do meu pai, mas por pouco tempo, né? Não era alguma coisa, enfim. Era a única coisa que eu tinha no currículo, na verdade, era ter trabalhado na empresa do meu pai. Mas além disso, eu tinha que era uma coisa que me travava, inclusive. Eu, embora tivesse estudado inglês, né? Quando era pequeno, né? Ainda na fase até que minha família ainda tinha condição, né? No começo ali da adolescência, 12, sei lá, 10, 11, 12, eu fiz inglês, mas eu não sabia falar inglês, né? E na minha profissão ali como engenheiro, era uma exigência básica, né? Ou você fala inglês ou você não consegue nem estágio, né? E isso foi perturbando a minha cabeça, né? Eu tinha um sonho de fazer um intercâmbio, de ter a oportunidade de morar nos Estados Unidos ou em outro país. Na verdade, eu nem pensava nos Estados Unidos, eu pensava na Austrália, né? Depois eu vou contar um pouco da minha relação com o surf, né? Que me fazia pensar em Austrália ao invés dos Estados Unidos. E eu não tinha conseguido, né? Enfim, foi um projeto que na minha adolescência, não sei se também por falta de recursos, não foi para frente, né? E eu sabia que em alguma altura, né, eu precisava desse inglês. Esse inglês para mim seria um diferencial na minha vida. Eu falar inglês para mim era algo que ou eu fazia ou eu não conseguia me ver me colocando profissionalmente, sobretudo comparando ali com os meus colegas, né?
E quando eu passei do quarto para o quinto ano da faculdade, eu tomei uma decisão abrupta, né? Eu falei, cara, eu não vou me formar antes de falar inglês, certo? Então, eu tomei a decisão. Qual foi a decisão? Antes, eu já tinha em mente, ó, eu vou morar em algum lugar que fale inglês para eu aprender inglês. Eu sabia que estudando ali em escola, enfim, ia demorar muito, ou não seria fluente de fato, né? Eu tinha pouco tempo, né? Eu queria já me formar falando inglês, isso para mim era importante. Eu não tinha conseguido estágio graças a isso. Eu fui recusado várias vezes, né? Enfim, né? No final do quarto ano, faltando um ano, eu tomei uma decisão que me chamaram de louco, né? Meus amigos, familiares, esse cara é louco, né? Eu tranquei a faculdade, certo? Tranquei a faculdade com a decisão de morar fora. Mas só que eu tinha um grande problema, né? Eu não tinha R$ 1 para ir morar fora, né? Eu não tinha conseguido naquela altura de estágio, né? Agora eu já era um adulto, né? Nessa época eu já tinha 20 anos, né? Eu já era um adulto, sem dinheiro, né? Com esse plano de morar fora, né? Enfim, decidi, né? Tranquei a faculdade. Aí eu passei a ter um objetivo claro, né? Eu preciso agora conseguir dinheiro para ir morar fora, né? Eu nem sabia onde eu ia morar ainda, né? Eu vou contar como eu cheguei no lugar que eu fui morar daqui a pouco. Aí, enfim, aí procurando, não precisava ganhar dinheiro de qualquer jeito, né? Aí, enfim, aí eu tive o primeiro aprendizado, né? Que o segundo vai estar ainda nessa história de que quando você mentaliza uma coisa muito forte, cara, as coisas começam a acontecer, né? Quando você quer muito alguma coisa, tem certeza daquilo, parece que o sistema conspira ao seu favor. Inclusive, é uma das lições que eu trago até hoje do meu método, né? Muitas vezes eu vejo que, enfim, atuando já como profissional, agora, hoje, né? Quando a gente define uma meta, o simples fato da gente falar daquela meta e colocar uma energia positiva para chegar na meta, o sistema conspira naquele favor. Eu não sei explicar o porquê, tá? Mas ali foi a minha primeira revelação, né, com relação a isso aconteceu de um colega meu de faculdade me convidar para trabalhar no mercadinho onde ele trabalhava nas férias, né? Nessa altura já era férias de verão, né? Termino a faculdade ali em dezembro, né? Enfim, a começar o verão no Brasil. No mercadinho que ficava em Maresias, né? Que é uma praia que fica no litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, onde a minha mãe tinha casa lá, né? Então tudo se encaixou, né? Por eu ter casa, eu teria onde ficar, né? Na casa, né? Era até onde minha mãe morava, né? Nessa altura. Ela virou professora, eu nem trouxe no outro vídeo, ela virou professora de artes, né? Até quando eu já era grande, ela se formou em artes e ela virou professora. Então ela dava aula lá para o estado, né, na região, não era só em Maresias, nas praias que ficam ali próximo. Inclusive tem até uma coincidência, e parece que o Gabriel Medina estudou em uma escolinha que ela teve lá. Parece, ela contou essa história, ela mesma não tem certeza. Enfim, conseguiu esse trabalho para mim lá, né, para ajudar com o pai dele, o seu João, português também. E o meu trabalho era junto com o seu João, né? E o João, que era esse meu amigo de faculdade, ele foi lá trabalhar comigo. A gente, enfim, tomar conta do mercadinho, né? Era um salário, até que era um bom salário na época, eu não lembro, eu não consigo fazer uma relação com o que é hoje, mas, enfim, faz 20 anos isso, eram R$ 800, se eu não me engano. Mas só que tinha um problema, né? O seu João pagava bem, no final quando ele pagava o salário, eu tive ali uma lição de gestão dele, que ele sempre pagava um pouquinho a mais, ele dava por mérito, ele reconhecia, a gente ganhava mais o salário, isso motivava a gente. Mas só que eu trabalhava de domingo a domingo, das 8 da manhã até as 9 ou 10 da noite, né? Eu tinha 1 hora de almoço e 15 minutos de lanche, né? Das 5 até 5h15, e 1 hora de almoço, do meio-dia até 1. Das 8 da manhã, mais ou menos, até as 10, eu não lembro se era 9h30 ou 10 da noite. Todo dia, de domingo a domingo, né? Eu trabalhei no Natal, eu trabalhei no Ano Novo, eu trabalhei no Carnaval inteiro. Não tinha feriado, porque
Para quem já conhece ali Maresias ou cidades de praia, sabe que a hora de ganhar dinheiro é ali no verão. Ele não fechava nunca o mercado, era ao contrário. Quando era feriado era hora para a gente trabalhar mais, né? Enfim, eu trabalhei esse tempo e eu comecei e ali eu tive o meu primeiro dinheirinho para juntar, para sonhar em ir, né? Porque não era o suficiente ainda, né? Se eu não me engano, eu trabalhei 4 meses, né? Então 4 meses ganhando R$ 800, né? Não era o suficiente ainda para você conseguir ir para morar num lugar, né? Embora eu soubesse que eu precisava só do arranque, né? A minha missão ao ir trabalhar, morar num outro país que falasse inglês seria eu trabalhar lá, né? Para me manter, não teria como. Eu sabia que não, enfim, mas já era o primeiro passo, né? Já era alguma coisinha para eu chegar lá no lugar, né? Aí no meio do caminho, enfim, trabalhando, já com a faculdade trancada, meus amigos já tinham voltado ao 5º ano, eu lá em Maresias ainda trabalhando. Foi uma fase bem legal, né? Eu aproveitei bastante, né? Eu lembro que todo dia à noite eu saía, era festa todo dia. E quando você é jovem, você aguenta, né? Eu saía à noite para as festas, aí o seu João deixava uma rede atrás do mercadinho, que era onde ele tinha a casa dele. Eu já dormia na rede dele, trabalhava na hora do almoço. Eu não voltava para casa, eu deixava minha prancha lá, eu comia uma bolacha Bono, uma Coca-Cola, ia surfar, voltava, tomava uma água doce e continuava a trabalhar. Era assim, né? Quando você é jovem, você aguenta, né? Hoje eu tomo uma cerveja, me dá dor de cabeça. Naquela altura eu tomava uma garrafa de catuaba, não sei se existe ainda no Brasil, e não tinha nada. Eu trabalhava, enfim, né? Enfim, foi uma fase bem legal, né? Aí chegou a hora de decidir, né? Agora eu tenho que ir, né? Para procurar, né? Por onde eu vou morar, né? Eu lembro que eu queria ir num lugar onde fosse barato, né? Então eu pensei até ali em algum país que fica ali que fala inglês aqui em cima, na América do Sul, aqui em cima não, que agora eu tô em Portugal, né? Ali eu esqueci, na Guiana, né? Nas Guianas, uma delas ela é inglesa, né? Eu vou pra lá, que lá é mais barato. Aí eu cheguei a pensar enfim, em vários países, né? Eu tinha 2 amigos o Vicente e o Peter, que estavam indo para Boston, né? Nos Estados Unidos, né? Não sei acho que o Vicente foi antes, o Peter foi depois, eu não sei. Mas tinha aquela possibilidade, né? Aí o meu sonho como surfista, aí trazendo o surf aqui para a história, né? Seria ir para Austrália, né? Nova Zelândia, mas era muito caro, né? Aí, enfim, por ser surfista, né? E meu primo, o Rodrigo, ele tinha alguns amigos lá de Salvador, né? O mesmo primo que mora em Salvador, que é filho da tia Sandy e do tio Chimba. Ele conhecia algumas pessoas no Havaí, né? Aí ele falou: Paulo, por que você não vai pro Havaí? Eu tenho esses amigos, eles podem te receber no aeroporto, certo? Pronto, tinha decidido ali para onde eu ia, né? Eu não tinha ainda o dinheiro para ir, nem a passagem para ir, que foi um outro desafio. Mas ali eu vou unir o útil ao agradável, né? Eu vou morar no Havaí, falo inglês, eu vou morar no Havaí. E o Havaí para mim era um sonho de infância, né? Eu sou surfista desde os 6, 5, desde que eu me entendo por gente. Meu pai era surfista, né? Então, enfim, o pai costuma, quando ele é pequeno, empurrar ali na prancha para ensinar, né? Então, desde da minha primeira infância eu já sou surfista. E isso acompanhou toda a minha vida, né? Eu cheguei até a ser competidor, né? Eu ganhei alguns campeonatos, eu fui vice-campeão paulista na categoria iniciante. Eu cheguei a competir até os 14, 15 anos, na época da faculdade. Mas aí eu já tinha voltado do Havaí, eu vou contar talvez essa história depois. Eu competi no circuito universitário, eu cheguei a ir bem em alguns torneios, etc, né? Enfim, o lugar eu tinha decidido, né? Agora faltava como ir, né? Aí aconteceu um evento, né? Que foi o segundo, a meu ver, grande sinal de que quando você quer algo muito grande, ele acontece, né? Eu sabia para onde eu queria ir, mas não tinha como comprar passagem, né? A minha mãe era a pessoa que mais me dava força para ir, né? E a gente estava numa busca, né? Porque a gente não tinha cartão de crédito, né?
E as passagens, né, não tinha o capital ali para comprar a passagem. Eu não lembro quanto que era a passagem, mas devia ser algo em torno de $1.000, né? Isso eu lembro bem, que na época que eu decidi ir, que eu decidi comprar a passagem, foi uma época que o dólar ele disparou. Era algo em torno de do dia para a noite ele virou 1,70, era alguma coisa assim. E se fosse $1.000, por exemplo, a gente não teria, né? Aquele meu trabalho lá de 4 meses lá não tinha dado isso, né? Eu tinha ganho muito menos, né? E precisava da passagem e precisava do dinheiro para pelo menos chegar lá, né? Enfim, né? Essa virou a nossa luta, né? Achar um local onde dividisse, né, a passagem sem que fosse por cartão de crédito. Então, a única maneira para isso era por cheque. Na época se trabalhava com parcelamentos em cheque, né? Hoje eu acho que isso não existe mais aí no Brasil. Um belo dia, né? A minha mãe, né, essa história ela que conta, né? Mas eu tava junto com ela, né? Ela ligando para alguém, ela queria falar com alguma amiga, não sei para quem que ela tava ligando. Atende no telefone do outro lado, agência sei lá o que, uma agência de turismo, né? E ela já tinha tentado várias vezes ali pelo cartão de crédito, não tinha conseguido. Ela perguntou: vocês fazem financiamento por cheque? Fazemos, certo? Enfim, Pablo, corre, né? Então ela ligou para um número nada a ver, caiu em uma agência em Santos, inclusive, que fazia o financiamento por cheque. Aí a gente correu, né? Foi, enfim, comprou a passagem, né? A mulher lá na hora foram 11 cheques, se eu não me engano, acho que foi isso. A mulher lá na hora nos convenceu a não comprar para o Havaí, porque ficaria muito mais caro. Ela nos convenceu a comprar primeiro para Los Angeles e de Los Angeles eu comprar lá uma passagem para o Havaí, certo? Enfim, decidiu-se fazer isso. Então comprei para Los Angeles, né? Pelo menos eu estava indo para os Estados Unidos. Naquela altura não existia muito problema para se conseguir visto para os Estados Unidos. Eu, inclusive, não precisei nem fazer entrevista de visto, né? Eu entreguei minha documentação para a própria agência, ela fez o visto visto chegou em casa. Enfim, tinha ali passado aquela primeira barreira, né? Aí eu consegui, né? Enfim, isso foi em maio, né? Eu tô falando foi muito rápido, né? Eu saí já quase do mercadinho, já com a passagem para ir pro Havaí, né? Mas não cheguei no Havaí, eu cheguei em Los Angeles, né? O Havaí é Estados Unidos também, mas eram 4, 6 horas. Eu tinha o desafio de chegar lá, comprar uma passagem para ir pro Havaí, sem falar inglês, né? Mas só que aí calhou, aí as coisas vão se encaixando, né? Calhou da irmã de um grande amigo meu, o Lico, estar morando em Los Angeles, né? Então ela me deu todo o apoio lá, me recebeu no aeroporto, me botou na casa dela. Ela me ajudou a comprar essa passagem, né? Ela comprou para mim, eu dei o dinheiro, mas ela comprou para mim. Enfim, ela me botou no avião para ir pro Havaí, né? O único senão aí, né, que foi algo que foi um problema grande, né? Foi que essa passagem de Los Angeles para o Havaí, ela foi muito mais cara do que a gente planejava. Eu levei para os Estados Unidos algo em torno de $800, né? Para viver nos Estados Unidos, né? Minha meta era ficar pelo menos 6 meses. E esses $800, se eu não me engano, $400 foi nessa passagem. Era um valor muito mais alto do que a gente imaginava. E eu tinha que comprar rápido, não pude esperar, porque eu estava na casa também de favor, o tempo estava passando, eu já estava uma semana ali na casa dela, eu tinha que ir, né? Então comprou-se e eu fui, né? Enfim, cheguei no Havaí, né? Com pouco dinheiro no bolso, pouquíssimo dinheiro no bolso, né? Eu lembro que eu tinha, acho que 400 ou 500, eu não sei exatamente. Aí cheguei no Havaí, os colegas do meu primo foram me buscar, né? Me buscaram, como era noite esse dia, ou era final de tarde, eu não lembro, e me levaram para casa deles, né? Aí dormi lá e no outro dia ele me levou para um lugar que ele sabia que era um hostel, né? Onde alugava camas, assim, né? E onde as pessoas iam de férias ali, né? Então eu achei uma cama lá e fiquei, né? E logo nesse primeiro dia eu paguei o mês, né? Eu garanti um mês de estada, $200, né? Aí eu fiquei
enfim, aí eu tinha agora 200 ou 300 dólares para ficar 6 meses, que era a minha meta inicial. Depois vocês vão ver que eu fiquei mais do que isso. Enfim, mas o meu objetivo era aprender inglês, né? Então eu fui com a meta de aprender inglês. E tinha uma escola de inglês gratuita para imigrantes, né? Mas só que ficava a mais ou menos 10 ou 15 quilômetros, acho que eram 7, 8 milhas, né? Dá mais ou menos 12, 15 quilômetros de distância. E eu não conseguia ir para lá porque lá não tem ônibus. No Havaí, quem conhece, na ilha que eu fui era a ilha de Maui, que é uma ilha bem selvagem, né? Não tem ônibus, ou era carona ou bicicleta, né? Então os meus 300 dólares que sobraram, acho que foram uns 80 ali para a bicicleta, comprei a bicicleta, né? Enfim, aí comecei, né? Enfim, já no segundo, terceiro dia eu já estava indo para a escola de bicicleta, só que o problema é que eram 15 quilômetros, era uma bicicleta simples e no Havaí venta muito, né? Então você tá andando e o vento uma velocidade gigantesca contra, a bicicleta não saía do lugar, enfim, eu nunca consegui ir e voltar de bicicleta. Eu no meio do caminho eu pegava uma carona, eu começava com a bicicleta, eu botava a mão, e lá tem a cultura de se dar carona, né? Comecei, mas muito rapidamente, né, o desespero bateu na minha porta, né? O desespero financeiro, o dinheiro ali acabou, eu tinha que comer, né? Enfim, eu vou tentar encurtar aqui a história, mas eu lembro que pouco tempo depois, acho que um mês depois, até menos, 20 dias depois dessa minha chegada, né? Eu já estava desesperado, na verdade no terceiro ou quarto dia eu já tinha aprendido a frase mágica. Eu comecei a bater, um cara envergonhado pra caramba, né? Já tinha melhorado alguma coisa ali, mas ainda era muito envergonhado. Mas enfim, eu tinha aquele desafio para ficar lá, a meta era muito grande, o meu desejo era muito grande de conseguir ficar 6 meses ali. Eu batia na porta das casas e falava a frase mágica que eu tinha aprendido: I'm looking for a job, I'm looking for a job, era o que eu falava, né? Enfim, mas eu tentei várias vezes e nada aconteceu, né? Aí chegou um dia específico, isso eu lembro, acabou todo o meu dinheiro. O meu dinheiro ficou zerado, acabou o dinheiro. Aí eu tive que comprar, minha mãe, ela tinha conseguido um cartão de crédito lá, não sei da onde, ela me deu. Use em caso de emergências. Eu tive que ativar um modo emergência, né? Aí eu lembro que com aquele cartãozinho de crédito eu fui no mercado que tem lá, que é o Costco, e eu comprei uma ou duas caixas de miojo, modo sobrevivência, né? Lá vende-se miojo, aquele macarrão lamen, se não me engano, né? 36 unidades numa caixa a 2 ou 3 euros, né? Então comprei duas daquelas caixas e eu falei, enfim, aí era o modo sobrevivência. Eu tinha comida, né, pra ficar, enfim, não ia passar fome, né? Aí eu comprei café, que pra mim era importante café, senão eu tenho dor de cabeça quando eu tomo café. Açúcar eu já não comprei, porque eu falei, não dá pra comprar açúcar, eu vou me acostumar a tomar café sem açúcar, né? E comprei, se eu não me engano, aos finais de semana, né? Eu comprei ovo. Na verdade, eu fiz isso uma vez, porque logo depois você vai ver que eu consegui dinheiro, né? Modo sobrevivência é miojo, né? Então era aquilo, miojo no almoço, miojo no jantar, miojo no lanche, né? Era miojo com molho. Aí, de vez em quando eu trocava, a casa moravam outras pessoas, né? Que chegavam lá, os turistas, né? Era uma ilha onde iam muitos windsurfistas. Aí eles chegavam, ele me dava um ovo, eu dava um miojo, né? Enfim, na base de troca ali, para miojo com ovo, pelo menos. Enfim, né? Passou mais um pouco tempo, eu no modo sobrevivência, sem dinheiro, né? Aí chegou uma altura até que um amigo meu, que era amigo do meu primo, né? Ao final do dia, ele já trabalhava num restaurante lá. O que sobrava ali do restaurante de batata, tinha muita batata e arroz, não era comida que tinha sido consumida, era a sobra das produções, né? Ele me dava ali, eu levava, era arroz com batata, com miojo, enfim, né? Até que um dia, né? Eu com alguns amigos argentinos, né? Eu vou falar aqui sobre isso, eu cheguei a morar com os argentinos, tanto é que eu usei muito esse aprendizado com os argentinos na minha carreira depois, que eu vou contar num outro episódio, né, que foi aprender o espanhol.
ele me indicou um trabalho. Ele falou, não, tá vendo aquele cara ali, certo? Eu já trabalhei para ele, né? Eu vou lá perguntar para ele se ele tá precisando de ajuda, né? Enfim, ele conversou com o cara, combinou com o cara e eu fui ali pro meu primeiro trabalho. Nos Estados Unidos, lá no Havaí, nos Estados Unidos, você trabalha por hora, né? Então eu sabia que ali, se eu trabalhasse 4 horas, eu ia ganhar, sei lá, $40, né? Para mim era muito dinheiro, né? Até porque eu já estava preocupado com o aluguel ali do que eu tinha que pagar, que já ia encerrar o primeiro mês, né? Fui, né? Até tem uma história legal aqui, né? Que o Marcelo, que trabalha comigo hoje aqui na parte do marketing, ele morava comigo no Havaí, então ele é um amigo aí de longa data. E nesse primeiro dia, esse emprego, eu tinha minha bicicletinha, mas só que onde ficava era muito longe. O Havaí é uma ilha onde é um vulcão, né? Então tem muitas subidas. Eu não conseguiria chegar lá de bicicleta, né? Então ele com o carrinho dele que mais quebrava do que funcionava, acho que era um Voyage, se eu não me engano, ele me levou até lá, certo? Era longe, então esse cara era amigo mesmo, né? É amigo mesmo. Ele me levou até lá, né? Aí, enfim, trabalhei lá, foi uma experiência difícil, né? O cara, a primeira coisa, me mandou para lá lavar ali a privada, depois eu tive que cortar mato, depois eu tive que limpar sei lá, onde tinha o esgoto, né? Um Havaí 200 graus na cabeça, de sol, ele era francês, esse cara, né? Eu até fiquei com um pouco de raiva de francês, depois mudou quando eu conheci uma amiga, a Claudine, que é francesa também. Enfim, eu trabalhei lá, né? Mas no final das contas eu recebi os meus 40 euros, aí peguei a bicicleta na volta, voltei para casa, né? Aí daí para frente foi tudo mais natural, né? Aí logo depois eu consegui um emprego, uma semana de emprego numa mulher que fazia uma mudança, trabalhava com empresa de mudança, então eu ganhei ali, trabalhei o dia inteiro, ganhei quase $500, $600, né? E logo em seguida eu comecei a trabalhar no restaurante daquele mesmo colega que me dava lá o arroz e a batata no final do dia, que é o Paia Fish Market, né, que existe no Havaí até hoje. Na verdade ele até expandiu, né? E esse meu amigo que na época ele era dishwasher, né? Ele era o copeiro do restaurante. Embora ali o dishwasher fizesse mais do que somente a função de dishwasher, ele virou sócio do restaurante. Hoje ele é dono aí, junto com a antiga dona, né? Ele virou sócio dela e eles têm 3 ou 4 unidades no Havaí. Aí eu comecei a trabalhar no restaurante, né? Foi a primeira experiência de fato que eu tive num restaurante. Eu era o dishwasher, né? Era a minha profissão, né? Eu tinha alguns dias da semana que eu trabalhava lá, mas só que eu fazia além de lavar pratos, né? Dishwasher em português é lavar pratos, né? Eu chegava cedo, fazia tudo pré-cook, a preparação, cortava cebola, tomate, todas as preparações, né? Cortava a batata, cozia a batata, né? Aí o cozinheiro já chegava e usava ali os ingredientes que eu havia preparado. Eu lembro que eu preparava um molho salsa, eu preparava algumas saladas, enfim, eu fazia todo o mise en place ali, né? Junto com ele. Começava a operação, eu o ajudava a fritar as coisas. Quando o bicho estava pegando, eu ajudava a fritar ali o fish and chips, né? O peixe e a batata frita. Eu ajudava a preparar a salada, o Caesar salad. Então eu acompanhava ali ao mesmo tempo que eu tinha que retirar os pratos da mesa, lavar os pratos, porque aquela pilha não podia baixar, né? Tinha um ponto de reposição ali que eu olhava, baixou dali, era o risco de faltar prato para entregar para o cliente, né? E eu ainda recebia mercadoria no meio da operação. Eu lembro que o estoque era uma casa muito pequena, o restaurante. O estoque ficava no alto, eu tinha que subir no meio da operação, baixar uma escada para levar o peixe, né? Que a base lá era Paia Fish Market, mercado de peixe, né? A base era peixe, chegavam peixes grandes, né, pesados. Eu tinha que subir no meio da operação para armazenar lá em cima. Então tinha uma série de funções, né? E à noite eu ainda tinha que em alguns dias, né, eu fazia o que a gente chama lá de clean up, né? Eu limpava o restaurante à noite. Eu tinha 4 ou 3 dias que eu era responsável pela limpeza. Então fechava o restaurante, eu ia lá, ficava até as 3, 4 da manhã, das 11 até as 3, 4 da manhã limpando o restaurante.
Mas enfim, isso daí me fez. Aí eu fiquei tranquilo, né? Ali eu já ganhava mais de $1.000, né? Eu fiquei tranquilo. Eu não tinha muito dinheiro, né? Mas eu pagava aluguel, passei a viver bem lá, né? E o tempo foi passando, né? O tempo foi passando. Eu lembro até que a vida ela era muito boa, né? Até que, pô, chegou a hora de voltar, né? Encerrou ali meu visto, a minha passagem venceu. Eu estendi na minha passagem, pedi a prorrogação do meu visto, que eu até hoje não sei se eu consegui ou não, mas eu fiquei ali ainda mais alguns meses, né? Eu sabia que eu tinha um limite de tempo para voltar, porque no ano seguinte eu queria terminar minha faculdade, né? Isso daí era fato, né? Muitos dos meus amigos não voltaram. Eu tinha ali a meta muito bem definida em voltar para terminar a minha faculdade e agora falando inglês, né? Aí teve a experiência com os argentinos, né? No meio ali eu fiquei algum tempo morando ali naquele hostel, que era um ambiente bem hostil, né? Era sujo, tinha rato, tinha pessoas do mundo inteiro que chegavam ali, enfim, não era embora eu tivesse subido de grau, chegou uma altura que eu tinha um quarto para mim lá, embora fosse pequeno, mas eu tinha o meu quarto, né? Não era um lugar, enfim, saudável para se viver, né? Aí eu decidi morar com os argentinos. Eu, de brasileiro, num dado momento o Marcelo, aí, que é meu parceiro até hoje, também, né? Depois ele saiu, ele voltou para o Brasil. E mais 7 argentinos. Então era eu de brasileiro, com 7 argentinos, eu morei ali por 4 meses, né? Que foi uma experiência muito legal, né? Não eram argentinos de Buenos Aires, que dizem que não são os argentinos legais, eram argentinos de Córdoba, né? Então enfim, não tinha diferença, né? Quando você encontra argentino, né, fora do Brasil, sobretudo nos Estados Unidos, é como se fosse a mesma coisa brasileiro e argentino, né? Então foi uma experiência bem legal, onde eu pude até desenvolver ali meu espanhol, que com eles eu falava espanhol, né? E aí eu fiquei mais um tempo, né? Aí até no final eu cheguei a sair do Bahia Fish Market. Eu saí meio que obrigado, porque eu sofri um acidente lá. Lá tem um vulcão, que é o Haleakala, né? Que as pessoas desciam de skate. Aí eu fui me aventurar de descer de skate o Haleakala. Aí eu caí, aí as minhas duas mãos, eu caí de cara assim, né? Eu mergulhei no asfalto, as duas mãos ficaram carne viva e eu não pude lavar louça, né? Mas já faltava um mês também para eu voltar pro Brasil, aí eu já tinha comprado a passagem de volta e eu tinha um dinheirinho, consegui juntar um dinheirinho, eu fui para uma outra ilha, que é a Ilha de Oahu, que é a mais famosa do surf, né? Onde tem as maiores ondas, né? Embora a ilha que eu morasse depois foi descoberta como sendo a que tem as maiores ondas, que é a ilha de Jaws, né? Na época as pessoas não surfavam lá ainda. Aí eu fui para Oahu, onde tem as praias mais conhecidas, fiquei lá um mês, né? Aí quando eu voltei, né, faltava pouco tempo ali, eu arrumei minhas malas e voltei pro Brasil, certo? Enfim, eu acho que para esse episódio aqui eu acho que é suficiente, né? Aí o próximo eu vou contar as aventuras aí da minha volta do Brasil, né? Como foi ali a finalização da faculdade, como eu consegui ali o meu primeiro emprego, etc, etc. Então é isso, um abraço, até a próxima.